Só para então a gente aproveita para fazer uma revisão bem rápida. Na aula passada, nós terminamos Atos capítulo 13 e Paulo e Barnabé estavam em Antioquia da Psídia. E eles tiveram um grande sucesso na pregação do Evangelho, tanto é que quase toda a cidade afluiu para ouvi-los no sábado seguinte, a pregação do Evangelho, né? Mas os judeus que não eram cristãos, não haviam se convertido, eles influenciaram as mulheres da sociedade, né? E um grupo de pessoas, e eles acabaram expulsando Paulo e Barnabé da cidade, né? Então eles saem de Antioquia da Psídia e estão agora se dirigindo para Icônio. O capítulo 14 começa exatamente nesse ponto em que Paulo e Barnabé chegam à cidade de Icônio. E como era de costume, eles sempre se dirigem a uma sinagoga, né? Então, talvez a gente já possa começar. A Natália está nos ouvindo? Não estamos nem te vendo nem te ouvindo. Tudo bem? Então, tá Tudo bom. certo, graças a Deus. Então, tá bom. Nós podemos fazer daquele sistema de leitura? João Paulo, Diogo, Rodrigo, Fábio, Bárbara e Natália. Pode ser? Pelo menos a ordem da minha tela está assim. Eu não sei se a de vocês é igual. Eu sou depois de quem, Renato? Peraí que eu não... Você depois do Rodrigo. Rodrigo, tá bom. E a Bárbara é depois de você e a Natália depois da Bárbara. Pode ser? Pode ser. Então vamos começar versículo 14, capítulo 14, versículo 1, com o João. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Ok. No original, esse versículo, ele dá a entender a mesma forma que eles fizeram lá em Antioquia da Psídia. Eles entraram na sinagoga, se assentaram e começaram a ouvir toda a parte cerimonial. E aí, quando foi passada a palavra para eles, aí eles começaram a pregação do Evangelho. Tá? Então, era uma forma similar ao que aconteceu lá em Antioquia da Psídia. Quando ele fala assim, entraram juntos, é a mesma ideia, de ele entrar, sentar e ouvir a administração da palavra lá. Tá bem? Engraçado que nesse aqui que ele diz, né? A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio, nessa versão. Nessa versão. Que no original dá essa intenção, de que repetiu aquilo que havia acontecido em Antioquia. Né? Agora vamos lá, versículo 2, Diogo. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Tá. Nesse versículo, uma coisa que chama atenção aqui, olha como é que ele termina o versículo. Irritar os ânimos dos gentios contra os irmãos. Uma coisa que a gente precisa tomar bastante atenção, que às vezes o nosso inimigo não vai atacar a palavra. Ele sabe que a palavra é poderosa e ele sabe que a palavra de Deus não volta vazia. Sabe o que ele faz? Ele ataca os irmãos. Aí, o que ele fala aqui, eles começaram a irritar e atacar contra os irmãos. Porque se eles conseguirem desacreditar aqueles que estão falando, indiretamente ele consegue desacreditar a palavra. Então, é uma coisa bastante séria para a gente pensar que o nosso compromisso com Deus no evangelismo e na nossa vida pessoal comprometem muito o resultado. Deus garante o lado dele. A palavra dele é viva e eficaz. Mas o instrumento que está sendo usado para levar a palavra precisa estar em santificação também. É por isso que ele diz que a palavra dele é um tesouro em vaso de barro. O vaso não pode ser mais importante do que o tesouro. Nós temos que ter essa consciência de que nós somos servos.
somos simples e que o nosso vaso tem que ser de honra e não de desonra. Que se for um vaso de desonra, ele compromete aquilo que está sendo pregado. Eu vou dar um exemplo bem explícito, tá bem? De vaso de honra e vaso de desonra. Naquele tempo, usava-se o barro para fazer muitas coisas, né? Desde uma tigela, um prato, um jarro, né? Mas também, vou usar a palavra, me perdoe aqui, era usado também um pinico, né? Agora, você imagina você trazer joias e um presente num pinico. Desonra aquilo que você está dando, né? Aqui, o presente que você está oferecendo, se você oferecer ele num vaso, num jarro, numa travessa, ele seria coerente, talvez uma coisa de honra. Mas você oferecer alguma coisa num vaso de desonra, como se fosse como um pinico, isso seria extremamente desonroso, né? E é isso que a gente tem que prestar atenção. Nós somos vasos que levam o tesouro do Senhor, que é a palavra dele. E nós temos que ser vasos de honra e não vasos de desonra. Tá bem? Deus nos criou para sermos vasos de honra. Tá bom? Então, assim, só chamando a atenção desse versículo. O inimigo é sagaz. E ele sabe que se ele não consegue atacar a palavra, ele vai atacar quem está pregando a palavra. Tá bem? Precisamos vigiar. Versículo 3. Agora, o Diogo, pode ser a Paula também. Tudo bem, Paula? Tudo bem, entrei um pouquinho atrasado. O 3, né? 3. Entretanto, demoravam-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizeram sinais e prodígios. Ok. Dá para grifar aí a palavra ousadamente no Senhor. Eles não estavam no ambiente favorável. A gente acabou de ler que os judeus irritaram os ânimos dos gentios contra os próprios Paulo e Barnabé, né? E apesar de todo esse clima ruim, de alguém insultando e tentando denegrir a imagem de Paulo e Barnabé, eles continuavam pregando ousadamente a palavra do Senhor. Então, o que a gente pode aprender é que quando existe ousadia, ela se opõe opõe à oposição, mas ficou redundante, né? Oposição versus ousadia. Se eles se opõem, nós temos que ser ousados no Senhor, insistir em pregar a palavra, apesar das vezes a situação ser bastante desfavorável para nós, tá bem? 4, Diogo. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. O que chama atenção nesse versículo 4 é a palavra apóstolos. Eu fui lá no original, da tradução grego para o português, e realmente a palavra que está lá é apóstolo. Não é comum o escritor Lucas chamar apóstolos aqueles que não são do grupo dos 12. Lucas tinha esse conceito bem firme, mas ele vai usar essa palavra tanto no versículo 4 como no versículo 14. Se você olhar um pouquinho mais para baixo, ele vai novamente usar a palavra apóstolos. Essa palavra é a única vez que vai aparecer aqui em Atos e ela era reservada para realmente o grupo dos 12. Mas como apóstolos significa mensageiros, pode ser que na tradução do original grego, né, quando foram feitas cópias, usou-se essa palavra mensageiro, né, e ela foi aqui traduzida como apóstolos. Mas Lucas tinha esse conceito bem firmado de que apóstolo foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus e eles foram testemunhas da sua vida, né? Paulo era apóstolo, com certeza, né? Porque ele foi chamado pelo próprio Jesus e foi ensinado pelo próprio Jesus.
né? Mas Barnabé aqui não estaria enquadrado dentro dos chamados apóstolos, mas ele é um mensageiro, então, nesse sentido, vamos dizer, a gente pode entender a palavra assim, tá bem? 5. Agora é o Rodrigo. Como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para ultrajar e apedrejar. Fábio, 6. Sabendo, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. Bárbara, 7. Onde continuaram a pregar as boas novas. Legal. Eu vou pôr aqui, vou tentar compartilhar o mapinha, só para a gente entender aqui. Vamos ver. Socorro, vamos estar aqui. Tá vendo o mapa? Agora sim. Tá. Eu acho que eu não vou conseguir ampliar. Olha, no capítulo 13, eles estavam aqui em Antioquia. Tenta dar um clique, Renato. Hã? Dá um clique com o mouse. Um clique. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Opa, só que se eu mover o mouse aqui, ele vai sair do lugar, né? Então, eles estavam em Antioquia da Psídia, aí se dirigiram para Icônio, que é onde começou o capítulo 14. Agora, aqui em Icônio, eles foram ameaçados de apedrejamento, que é o que a gente leu, acho que foi o Rodrigo que leu que surgiu um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, né? E aí, diante dessa situação, eles fugiram de Icônio para Listra. Essa distância entre Icônio e Listra é aproximadamente 30 quilômetros, tá bem? Não é uma cidade muito longe, tá bem? Deixa eu voltar aqui para a nossa sala. Agora, vamos começar com a Natália, versículo 8. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria deste problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Legal. Estava sentado. Estava sentado, né? Ok, isso. Nesse trecho que nós vamos ler até o versículo 16, a cidade de Listra é uma das poucas que não apresentam uma sinagoga. Era costume de Paulo e Barnabé, em todos os lugares, eles irem para uma sinagoga. Mas aqui nessa cidade de Listra, não se comenta a existência de uma sinagoga. Muito embora ela tinha judeus ali, né? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Quer ver? Veja no versículo 21 e 22, né? Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, né? Exortando-os a permanecer. Ela, embora não comente a existência de uma sinagoga, ela tinha judeus, né? E essa parte do capítulo 14, ela vai se dar mais ou menos, vamos dizer, ao ar livre, tá bem? Não dentro do ambiente da sinagoga. Talvez você tenha essa quantidade. Havia uma quantidade, né? Havia, como a lei está comentando assim, havia judeus, mas não se comenta a existência de uma sinagoga. E era comum, onde havia judeus, eles organizarem uma sinagoga. Mas até os comentaristas dizem que a cidade de Listra não era uma cidade muito grande. E talvez ainda não tivesse um grupo razoável para a fundação de uma sinagoga, né? Vamos lá, então, olha, tinha um paralítico desde o nascimento, ele estava sentado e ele jamais andou. Desde que nasceu, ele jamais andou. Então, vamos lá, João Paulo, versículo 9. Este homem ouviu a palavra de Paulo, que,
fixando nele os olhos e vendo que possui a fé para ser curado. Diogo ou Paula 9, desculpa, 10. E disseram-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Legal. É um dos versículos que, curiosamente, cita a necessidade da pessoa ter fé para ser curada. Né? Em vários outros milagres, o simples fato da pessoa pedir já era curado, né? E aqui Paulo ele coloca uma expressão assim: olhando para o paralítico e vendo que ele tinha fé para ser curado, né? Aí deu essa ordem: levanta-te e anda. E isso era um paralítico de nascença. Ele nunca havia se aprumado em cima dos pés. Né? No original, a expressão é assim: levanta e anda corretamente. Né? Ande direito. Né? Essa foi a ordem que ele recebeu. E ele imediatamente se levantou e começou a andar. Só lembrando que quando a gente é criança, a gente demora meses, né, para aprender a andar, para aprender a equilibrar o peso do corpo em cima de uma perna, da outra, em movimento, né? E quando o Senhor faz um milagre, ele faz um milagre completo. Ele nunca precisou fazer fisioterapia, nunca precisou muleta. Do jeito que ele estava aleijado, ele saiu andando normalmente, que é como o original diz: levanta-te e anda corretamente. Né? Então vamos lá, agora é 11. O Diogo. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Obrigado. Pode grifar aí, o que ele fala assim, gritaram em língua licaônica, porque era a região da Licaônia onde eles estavam. Esse entendimento é importante, porque o que eles vão falar a seguir, Paulo e Barnabé não estavam entendendo. Eles começaram a falar na língua nativa, o que eles queriam fazer, e Paulo e Barnabé ficaram só assim acompanhando, tentando entender o que eles estavam querendo fazer, né? Sem compreender o que eles estavam falando. E aí, agora, Rodrigo, 12. Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Tá, alguém tem outra versão aí? Acho que Bárbara tem outra versão. O versículo 12. O microfone. Já abri. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Legal, é isso que eu queria chamar a atenção. Dependendo da tradução que você tem, Júpiter e Mercúrio são as divindades romanas, tá? E Zeus e Hermes, respectivamente, são as divindades gregas. Então, no original, os nomes que aparecem é Zeus e Hermes. Na mitologia grega, Zeus era o deus maior, corresponde ao nosso Deus Pai, vamos dizer assim, tá? Ele era o deus dos deuses e era pai deles. Portanto, Hermes era filho de Zeus. Então, quando Paulo e Barnabé chegaram lá na cidade, ao Barnabé eles associaram Zeus, possivelmente, talvez ele fosse mais velho, alguma coisa assim, como se Barnabé fosse pai de Paulo, né? E Paulo foi chamado de Mercúrio ou Hermes, porque esse era o deus que trazia mensagens do Olimpo para os homens, né? Uma das funções dessa divindade era mensageiro, trazer palavras, né? Mas chama a atenção que ele não era porta-voz, ele simplesmente transmitia o que mandavam, né? E por
para a gente entender o contexto, na mitologia grega, Hermes era representado por touro, águia, e mais, o que eu lembro agora é touro e águia. Por isso que a gente vai ver um pouquinho para frente que os sacerdotes vão usar esses elementos aí no texto. Vamos lá, então, agora, Fábio, versículo 13. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Legal. Então, assim, havia um templo de Júpiter fora da cidade, possivelmente em frente à cidade. O sacerdote de Júpiter, que corresponde a Zeus, quando soube do acontecido, falou: nós vamos fazer uma grande festa porque o Zeus e Hermes estão presentes conosco. Então eles quiseram honrar, né? E estavam trazendo exatamente, começaram a preparar bois com grinaldas que os autores se dividem nesse ponto. Alguns falam coroa de flores, grinaldas, e outros traduzem grinaldas por enfeites de lã, como se a cabeça dos bois fosse enfeitadas com fios de lã, né? E outros colocam que pode ser também arranjos de flores, né? E eles seriam sacrificados, tá? Então, só entendendo a situação, o Paulo e o Barnabé não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles estavam vendo essa movimentação, chegando touros com grinaldas, o sacerdote lá organizando e animando o pessoal, né? E a gente vai seguir agora com Natália, versículo 14. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo, gritando. Tá. Quando eles começaram a entender o que estava para acontecer, a atitude deles foi de sair da onde eles estavam isolados e se enfiaram no meio do povo, para evitar que eles começassem a receber adoração, para evitar que o povo começasse a fazer movimentos de adoração em cima deles, né? E eles ficaram em pânico. Assim, a origem do texto dá a esse entender o pânico que eles tiveram, de medo que aquelas pessoas os adorassem. É uma coisa que chama atenção. O nível de santificação deles era tanto que o fato de alguém ameaçar fazer alguma adoração a eles entraram em pânico, rasgaram as roupas, né? Vamos ver aqui no versículo, já foi visto, né? No 14. Rasgando as suas roupas. Esse era um sinal altamente indignado. Naquela época, rasgar as roupas como acontecia diante de uma tragédia, diante de alguma coisa realmente assim angustiante, que assim era terrível, né? E eles rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, se enfiaram no meio das pessoas, para que eles fossem confundidos, né? 15, agora é Barnabé. Oi? Bom, Renato? Oi? Não, só ia comentar que foi a resposta de Barnabé e Paulo de rasgar as vestes foi completamente oposta ao que tinha sido a atitude de Herodes, né? Os capítulos anteriores, porque foi a frase que o pessoal falou para Herodes foi praticamente igual que falaram para Barnabé e Paulo, né? Não são homens, são deuses. Tinham falado isso para Herodes. No texto de Herodes não fala como ele reagiu, só que fala, né? No mesmo instante o anjo já veio, já tocou, porque ele não tinha dado glória ao Senhor, né? Muito bom, Rodrigo. Eu não sei se eles tinham ciência desse fato, porque aconteceu em outra situação, mas eu imagino o temor que eles tinham, né? No coração de não ofender ao Senhor.
né? Deles não se contaminarem para poderem estarem aptos a continuar pregando o evangelho, né? Muito legal, viu, Rodrigo? Valeu, isso mesmo. 15, com a Bárbara. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Legal. João Paulo 16. O qual nas gerações passadas permitiu que todo o povo andasse nos seus próprios caminhos. Que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. A diferença desse discurso rápido agora aqui de Paulo é que, como ele está falando para gentios, e eles não têm todo o conhecimento prévio do Deus da criação, de que ele chamou Abraão, depois chamou Isaac, Jacó, as 12 tribos, né? E ele tem que fazer um resumo rápido de como que Deus se apresenta para gentios. Então, é diferente esse discurso aqui dos outros, quando eles estavam falando para judeus, que aí vem um discurso todo detalhado, de todas as memórias trazidas para os judeus, né, chamando a atenção dos judeus. Aqui, primeiro no pânico, na situação que eles estavam, precisava ser alguma coisa rápida, convincente e que eles conseguissem entender, porque Paulo estava pregando em grego, estava falando em grego com eles. E o que ele fala aqui, que para que se convertam ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Agora ele começa a mostrar para os gentios a face de Deus perceptível, como que eles poderiam entender a Deus sem conhecer a história de Israel, né? Então vamos lá, ele fala no versículo 16, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. 17 é a Natália. Mas nunca as deixou sem evidência de sua existência e de sua bondade. Ele concede chuvas e boas colheitas, e também o alimento e um coração alegre. Isso, 18, Bárbara. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Legal. Dá para entender o contexto do versículo 17, quando ele fala assim, olha, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Aí ele fala assim, é Deus que manda do céu a chuva, a estação frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Só que no coração deles, existiam vários deuses destinados à chuva, existiam deuses para fartura, existiam deuses para reprodução, existiam deuses para as festas, né? Então, era estranho ainda no ouvido deles falar que era um Deus que comandava tudo isso, né? É como se falasse que todos aqueles deuses que eles tinham, o que ele estava dizendo, na verdade, né? Que todos aqueles deuses que eles tinham eram inúteis, né? E isso provoca um certo tumulto na mente deles, né? Ele fala assim, eu estou falando do Deus que faz a chuva, faz a fartura e que alegrou o coração de vocês. E aí ele fala, olha, mesmo tentando explicar essa situação, ainda foi difícil conter a multidão. Mas olha Renato, o que vai acontecer. Vou perguntar uma coisa para você aqui. Eu tenho observado aqui no texto, e a minha opinião sobre essa parte que Paulo está falando, eu acredito que ele esteja apontando para um conceito judaico, que são as 7 leis universais que Deus deu a Noé, lá em Gênesis, né? Então ele está chamando a atenção que eles não eram, desde o princípio, obrigados a cumprir toda a lei judaica, ou seja, os 613 mandamentos, mas eles eram obrigados a estarem cumprindo essas 7 leis universais, mas eles não entenderam absolutamente nada porque ninguém pregou para eles isso daí.
Certo. Lá em Romanos, Paulo, quando escreve para os Romanos, ele vai falar isso daí, né? Quando ele estava lá em Atenas, ele fala, olha, um Deus desconhecido, mas é desse Deus que eu estou falando para vocês, tá? Era muito místico. Aquela época e a cultura grega tinha Deus para tudo quanto é coisa, né? E a falar que era para se adorar um Deus uno, era estranho na mente deles, né? Olha o que vai acontecer no versículo 19. Agora, perdi a conta. Quem que era? João Paulo? Não. Foi a Bárbara, foi a última, né? Então, João Paulo, versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Por morto. Ó, o que aconteceu? Judeus saíram perseguindo, isso foi uma ação planejada. Eles saíram lá de Antioquia, lembram lá em Antioquia, eles agitaram as mulheres da alta sociedade e incitaram outras pessoas de influência para que expulsassem Paulo e Barnabé da cidade. Eles foram expulsos, né? Apesar da ameaça de apedrejamento. Mas aí eles fogem lá para Icônio, né? E de Icônio, novamente, eles são ameaçados de apedrejamento e fogem para Listra, que é onde eles estão agora. Só que os judeus que estavam lá em Antioquia e Icônio não desistiram da perseguição. E foram atrás de Paulo e Barnabé, possivelmente porque ouviram que eles foram para aquelas outras cidades, né? Foram atrás deles com o intuito realmente de acabar com a pregação do Evangelho, né? E ele foi efetivamente apedrejado. Não é uma expressão, não. Ele foi efetivamente apedrejado, né? A ponto de ser dado por morto. Arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. É um pouco chato até falar, mas apedrejamento é uma morte horrível. A pessoa é descascada viva, né? É tanta pedrada que uma pedrada bate em cima da outra pedra, vai sangrando e descascando a pessoa viva. Até que alguma pedra misericordiosa bate na cabeça e a pessoa desmaia. Só que eles continuam jogando pedra, né? Até a pessoa ser morta. E diz alguns textos bíblicos que às vezes levanta montões de pedra sobre a pessoa, né? O que provavelmente aconteceu, Paulo foi bastante ferido, né? Mas em algum momento ele perdeu os sentidos e foi dado como morto. Mas pode-se entender que ele estava bastante machucado, né? Por isso que, se não me engano, em Romanos ou Coríntios, que ele fala assim, trago no meu corpo as marcas do Evangelho, né? Alguns comentaristas atribuem a esse apedrejamento aqui. Deixou o corpo dele cheio de cicatrizes. Ele foi bastante ferido a ponto de ser dado como morto. Essa expressão no original, dado como morto, dá a entender que ele efetivamente não morreu. Assim, não traz a ideia de que ele foi ressuscitado, né? Nós vamos ver nos versículos seguintes o que aconteceu, mas não dá a ideia de que ele tenha passado por uma ressurreição. Deixa claro assim, dado como morto, tá certo? Porém não efetivamente morto, né? Então, Paula, versículo 20. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, né? Não é curioso que apenas Paulo foi apedrejado? Barnabé, ele foi chamado de Zeus. Zeus era superior
a Hermes, né? Que aqui seria Mercúrio e Júpiter. Mas o curioso é que eles apedrejaram a Paulo e não apedrejaram Barnabé. Possivelmente porque Paulo era aquele que trazia a palavra. Barnabé, nesse ponto da história, o líder passou a ser Paulo, né? E Barnabé era um acompanhante, alguém que auxiliava Paulo efetivamente, mas a liderança estava em Paulo, não em Barnabé. Por isso que Paulo foi apedrejado, lá no versículo 19, né? E quando os discípulos rodearam, né? Imagina Barnabé olhando para Paulo, esticado no chão, todo ferido, né? Até entender que ele não estava morto. Possivelmente eles oraram, eles clamaram, o que eles fizeram o que qualquer um de nós faria, né? Clamar com grande angústia ao Senhor para que poupasse a vida dele. Mas até aquele momento eles não sabiam se ele estava vivo ou morto. Ele estava inconsciente. E de repente ele se levanta e volta para a cidade. Olha a coragem, né? Quem de nós aqui, depois de ter sido apedrejado, voltaria para a cidade? Os comentaristas afirmam que ele não poderia ser apedrejado de novo porque ele já havia sofrido o castigo, né? Se ele não morreu, não foi culpa de quem não apedrejou, né? Mas como ele já havia sofrido a pena, ele não poderia ser castigado novamente, por isso eles voltaram para a cidade. Mas havia sempre uma condicional de que ele saísse de lá urgente, e é o que ele vai fazer. Vamos lá, então? 21, agora é Rodrigo? Não, é o Paulo. Desculpa, Diogo. Isso. Diogo, já leu? Não. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Legal. Olha só. Eles se dirigiram para Derbe. Deixa eu tentar colocar de novo aqui o mapa. Derbe, tá bem? Vocês estão vendo? Estão enxergando o mapa? Dê algum sinal aí, tudo bem? Tá. Ele saiu de Listra, tá? E se dirigiram para Derbe. Derbe é a última cidade dessa primeira viagem de Paulo. Dá uma olhadinha no mapa. Não era muito mais fácil ele voltar para Tarso por terra? Quando a próxima viagem de Paulo, eu vou chamar a atenção aqui de vocês, para vocês olharem agora, tá? A próxima viagem de Paulo, ele vai sair de aqui da Antioquia, Seleucia, tá vendo? Aqui embaixo, é que eu não sei se eu vou conseguir mexer o mouse aqui. O que acontece aqui, ó? Vai sair daqui de Antioquia, vai dar a volta, aqui tem uma cidade chamada Issus, depois ele vai para Tarso e depois ele vai para Derbe, né? Então, era muito mais fácil ele sair daqui de Derbe e vir para Tarso. Mas isso não vai acontecer. Era já um procedimento de Paulo voltar em todas as cidades que eles haviam evangelizado. Tá bom? Precisa ter coragem, né? Imagina, acabou de ser apedrejado e agora ele vai ter que voltar em cada uma dessas cidades, fazendo o roteiro inverso. Então, vamos lá. Só um comentário que eu esqueci de fazer. Vocês lembram qual é um famoso aí que era da cidade de Listra? Quem nasceu, lembra? Pergunta difícil, vai. Isso daí tá difícil mesmo. Timóteo nasceu em Listra. Então, nessa primeira viagem de Paulo, quando ele estava pregando o evangelho em Listra, que é onde havia o aleijado foi curado e tudo, e não havia uma sinagoga, pelo menos não cita a existência de uma sinagoga, quem ouviu o evangelho ali, estava no meio daquele público, era Timóteo, né? E a gente vai ver isso na segunda viagem de Paulo. Mas Listra acaba sendo uma cidade importante biblicamente,
por ser o berço de Timóteo, né? Vai falar da avó Lloyd, né? Vai falar assim um pouco da família dele depois, também é Eunice, né? E a avó Lloyd. Então eles, olha lá no versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade que é Derbe, né? E feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fazendo o caminho inverso. Nessa cidade de Derbe, talvez o curioso é que não houve nenhum incidente. Nessa cidade de Derbe foi tudo tranquilo. Não sofreram perseguição, não foram enxotados da cidade. Eles pregaram o evangelho, muitos se converteram, né? Foi eficiente o evangelismo ali. E acho que eles retomaram o fôlego, né? É como se Deus tivesse dado um alívio para eles, né? Retomaram o fôlego e agora eles vão voltar e passar novamente em todas as cidades que eles já tinham passado. Então, vamos lá? Então, fortalecendo, versículo 22. Quem que é agora? Rodrigo. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrar que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Olha só, a receita do discipulado, né? Nesse versículo 22, a receita do discipulado. Uma vez que você evangeliza a pessoa, você se torna responsável, né? Naquele livro lá do como é que é, do Saint-Exupéry lá, Pequeno Príncipe, né? Você se torna responsável por quem você cativa, né? Faz sentido aqui no Evangelho nesse ponto, porque quando você evangeliza alguém, alguns costumam dizer se torna pai na fé, você tem esse compromisso de fortalecer. É como um bebezinho. O bebezinho nasce, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser tratado, ele precisa ser limpo, ele precisa ser estimulado a andar, tudo que ele precisa fazer, ele precisa ser estimulado, né? Então, é isso que ele está fazendo aqui no versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. E até ele faz o seguinte, olha, mostrando que através de muitas tribulações, ele não promete para eles que agora a vida deles vai ser um mar de rosas. Pelo contrário. Ele está falando o contrário. Vocês se tornaram cristãos e agora a vida vai ficar difícil, né? Mas a exortação deles é para que eles não voltassem ao judaísmo e nem voltassem ao paganismo, que era a força que eles teriam que guerrear, né? A força de voltar, a que eles voltassem a ser o judaísmo ou paganismo, né? Desprezando todo o evangelho que Deus já havia colocado no coração deles, né? E a gente vê pela parábola de Jesus, a parábola do semeador, que uma das ações do inimigo é roubar a palavra. A semente cai no chão e rapidamente as aves vêm e roubam a palavra. É nesse sentido que eles estão falando assim, olha, firmem a palavra no coração. Vocês vão ter tribulações, mas permaneçam firmes. 23, Natália. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja, e com orações e jejuns os entregaram aos cuidados do Senhor, em quem haviam crido. Legal. É um pouco estranho para a gente a ideia de que rapidamente eles elegeram presbíteros. E aqui aparece no versículo 23, eu não sei se na Natália eu não reparei. Ele usa a palavra igreja na sua versão, Natália? Usa. Porque no grego aparece a palavra, mais uma vez, a palavra iglesias, né? A igreja, como nós pensamos, quando a gente fala em igreja na nossa mente, vem um prédio em que as pessoas se dirigem para a adoração, né? Essa ideia de prédio público, ela só vai aparecer
no século 2,5, vamos dizer, 250 anos depois, né? Então, começam no ano 250 aproximadamente, é que começam a aparecer construções especificamente destinadas para culto, né? Existiam templos de divindades que eram pagãos, né? Mas os cristãos só passaram a construir templos também a partir do ano 250. Então, toda vez que na igreja, toda vez que em Atos fala igreja, significa casa. Eram casas de pessoas, tá? A gente pode ver depois em Colossenses, também cita especificamente na casa, né? Era assim que eram as igrejas, mas eram chamadas de igrejas, tá? De igrejas mesmo. E eleição de presbíteros. No original, a gente eleição para nós aqui é voto secreto, escreve no papelzinho, né? No original, a ideia é apontar com a mão, né? Essa eleição, quando ele trata aí a palavra eleição, é apontar com a mão aqueles que eles haviam designado, né? E estabeleceram presbíteros, que pode ser traduzido como bispos. Esses presbíteros, a função deles, como é hoje ainda, é superintendentes da igreja. Eles têm que zelar pelo rebanho, tanto espiritualmente como administrativamente, né? Zelar para que a igreja caminhe de forma a avançar, né? Então, e hoje nós temos, além dos presbíteros, temos pastores, e o pastor também é um presbítero. A gente nunca deve esquecer disso, tá? O pastor é o presidente do conselho, ele também é um presbítero, né? E os presbíteros são aqueles que têm que ajudar a conduzir o rebanho. O fato deles usarem oração e jejum aponta para Atos 13:3. Eu posso até ler aqui porque está fácil para mim. Se tiver fácil para vocês, Atos 13:3. Quando Barnabé e Saulo são enviados, eles falam assim: então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Eles repetem esse ato de santificação, jejum e oração, antes de impor as mãos sobre os presbíteros eleitos, e aí, sim, eles impõem as mãos e o encomendam, voltando lá no versículo 23, né? O encomendam ao Senhor Jesus, né? Ao Senhor, em quem haviam crido. No versículo 24, quem que agora... Natália já foi, né? Bárbara. 24. Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha. Tá, eu vou colocar o mapa de novo na tela. Panfilha, Psídia e Panfilha não são cidades, são nomes de regiões, tá? Vou dar um exemplo nosso aqui. Vou dar um exemplo assim. Atravessando Minas Gerais, chegaram ao Nordeste. Tá? Bahia já começa a região Nordeste, né? Então, é como se alguém estivesse falando assim, olha, atravessando Minas Gerais, eles chegaram no Nordeste. Aqui ele está falando assim, atravessando a região da Panfilha, eles chegaram, da Psídia, atravessando a região da Psídia, chegaram na Panfilha. Deixa eu colocar o mapa aqui de novo. Aqui, ó. Aqui é Psídia, eles vão descer, né? A cidade de Antioquia da Psídia tinha altitude mais ou menos de 1.000 metros. É uma região bastante alta aqui, 1.000 metros. Só para ter uma ideia, a diferença entre São Paulo e Santos, São Paulo está a 700 metros acima do mar, né? Aqui eles estão a 1.000 metros acima do mar, né? É uma região bastante alta. Eles vão descer e vão vir aqui para a região de Perge. Tá? Vamos lá? A gente pode deixar o mapa na tela? Dá para a gente continuar um pouquinho? Dá? Então vamos lá. Quem que é agora?
Perdi a conta. Bárbara, depois da Bárbara é quem? João Paulo? Eu acho que é. Tá. João Paulo... É assim mesmo, bora. João Paulo 25. Tá. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Atália, né? Dá uma olhadinha em Atos 13, 14. Atos capítulo 13, versículo 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Na ida, eles não pregaram o evangelho em Perge. Eles saíram lá do porto de Atália, atravessaram Perge. Nesse momento, houve alguma discussão com João Paulo, João Marcos, desculpe, com João Marcos, desculpem, Paulo, João Paulo. Paulo foi lá em Brasília e pegou João Paulo. Houve uma discussão lá com o João Marcos, e nesse ponto o João Marcos volta para Jerusalém. Então, na ida, eles não pregaram o evangelho em Perge, vão fazê-lo agora, né? Então, eles voltando lá de Antioquia, descem e chegam em Perge. E aí, nesse versículo 25, aí, tendo anunciado a palavra em Perge, aí sim eles voltam para Atália, que a gente viu naquela aula, que no primeiro texto diz que eles vão para Perge. Na verdade, possivelmente eles foram para Atália, que era onde tinha o porto, e a distância entre Atália e Perge era aproximadamente 20 quilômetros, né? Então, agora eles vão fazer a viagem inversa. Desceram a Atália. 26. Agora, Paula. Paula e Diogo. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Tá, só entendendo, ele acabou de vir de Antioquia e foi para Antioquia. Só que ele veio da Antioquia da Psídia e está indo para Antioquia da Síria. Agora ele está indo lá para Antioquia, que é a base inicial, né? Agora é a sede missionária, é a Antioquia da Síria, tá certo? Então eles navegaram para Antioquia da Síria, pegaram, inclusive isso aí, no mapa fica bem fácil de ver, eles pegaram um navio direto para a Síria, não precisaram passar na ilha de Chipre, o que dá a entender que na viagem inicial foi proposital a passagem pela ilha de Chipre. Eles não quiseram ir direto, né? Talvez porque Barnabé era de Chipre e João Marcos também era de Chipre, né? Então, eles resolveram atravessar a ilha evangelizando e depois seguiram a viagem. Na volta, eles fizeram direto. Saíram lá do porto de Atália, direto para, na verdade, Seleucia, né? Antioquia não era praia. O porto ficava em Seleucia. Então, eles voltam para Seleucia, embora o texto diz que eles navegaram para Antioquia, a gente pode ver pelo mapa que é uma expressão, né? O destino deles era Antioquia, mas tiveram que descer no porto de Seleucia e dali se deslocar para Antioquia, né? Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido, né? Versículo 27, agora é o Diogo. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram os gentios a porta da fé. Pode ler o 28, por favor. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Tá. Então, era comum deixa eu tirar o mapa aqui agora. Era comum e tornou-se comum também, né? Toda vez que se mandava uma missão, essa igreja dava ajuda financeira, aquilo que era necessário para enviar os missionários, né? Mas na volta eles tinham o compromisso de compartilhar tudo o que aconteceu,
e também prestar contas daquilo que foi investido neles, né? Por isso que hoje também nós temos essa prática na igreja. Os missionários são sempre estimulados a prestar relatório, a informar a igreja aquilo que Deus tem feito através deles. Porque essa é uma prática bíblica. E nós, assim, devemos sempre compartilhar com os demais aquilo que Deus tem feito. Né? É muito bom. O testemunho tem um efeito muito grande. A igreja de Antioquia, na verdade, não foi na viagem, mas o fato dela receber as informações detalhadas de tudo aquilo que aconteceu, elas participam, né, de todo o sofrimento, inclusive, que Paulo sofreu. Né? Paulo e Barnabé, na verdade. Né? Hoje eu não vou começar o capítulo 15. A semana que vem, se Deus permitir, nós vamos começar. Mas eu gostaria de dar algumas pinceladas aí no assunto. Tá? O fato de, efetivamente, os gentios estarem aceitando o Evangelho e havendo agora uma comunidade de gentios relativamente expressiva, já expressiva, né? Porque a gente tem que lembrar que Antioquia era a sede missionária, mas eram judeus, a grande parte fugidos de Jerusalém, né? Que começaram o evangelismo em Antioquia. É lógico que em Antioquia haviam gentios, mas os comentaristas não sabem, nem existe como precisar, se a primeira viagem de Paulo já gerou um volume de gentios maior do que existia na própria Antioquia da Síria. Né? Aí começa uma confusão. Quem é judeu, circuncidado, a própria lei judaica, na sua tradição, coloca que era impuro para eles se relacionarem com gentios. Eles não poderiam nem estabelecer negócios, nem participar com gentios, e muito menos comer com gentios. E aí começa uma confusão, né? Começa a gerar alguns atritos. Vamos, por favor, agora eu vou pedir 3 textos e a gente vai precisar dar uma lida, tá bom? Vamos lá em Jeremias 9, 25 e 26. Se vocês puderem abrir, Jeremias 9, 25 e 26. Quem achou, pode ler. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos, ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Se quiser grifar essa última frase aí, ó, é o julgamento de Deus. Porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. É uma palavra pesada de Jeremias, né? Tratando isso daqui um pouco antes da queda de Jerusalém. Da queda de Jerusalém e da dispersão do povo, né? Ele fala assim, olha, eu vou castigar, lá no versículo 25, a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos. Então, para Deus, não faz diferença no julgamento de Deus se é circuncidado ou não é circuncidado. Né? É grego ou judeu, né? Nesse sentido mesmo, né? Que a lei falou. Deus não faz diferença se é judeu ou grego, se é circuncidado ou não circuncidado. Tá bom? Esse é um primeiro ponto. Quero que vocês abram, por favor, a Bíblia em Gálatas 2, de 11 a 21. Nós vamos ler só. Gálatas 2, de 11 a 21.
Posso ler? Vocês preferem que eu leia? Ou alguém quer ler? Tanto faz. Vou ler então. Gálatas 2, capítulo 2, de 11 a 21. Diz assim, o tema, né, Paulo repreende a Pedro e a justificação pela fé em Cristo. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, essa Antioquia da Síria, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Tiago é o meio-irmão de Jesus, porque o outro apóstolo Tiago já havia sido morto por Herodes. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que era a comitiva que veio de Jerusalém, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão, ou seja, temendo os gentios, os judeus de nascimento. E também os demais judeus dissimularam com ele, disfarçaram, né, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu, Paulo, disse a Cefas, na presença de todos, olha só, esculacho em público, na presença de todos, se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Deu um tapa na cara de Paulo aqui. Nós, judeus por natureza, ou seja, eu e você, Paulo, nós por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministrado, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. É um tapa na cara de Paulo, né? De Pedro. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ele está falando isso tudo publicamente. Então, entenda essa situação. Paulo confronta Pedro, porque Pedro estava comendo com os gentios, e possivelmente Pedro já tinha passado por aquela experiência do lençol, já tinha passado por Cornélio, Pedro já tinha tido essa experiência, mas quando chegou a comitiva de Jerusalém, ele disfarçou e fingiu que não comia com os gentios, né? Isso causou um constrangimento em Paulo, e Paulo foi em público e explicitou a situação. Agora eu quero que vocês abram, desculpa aqui que agora eu tenho que voltar, abram suas Bíblias lá, em Romanos 3, 21 a 31. Romanos 3. Romanos 3, um pouquinho mais para frente, é Romanos 3, 21 a 31. São duas situações que a gente precisa dar uma examinada. Então, vamos lá. Só lembrando de Gálatas. Gálatas discute com Pedro que ele estava comendo com os judeus e fingindo, né, que não comia junto com os gentios, vamos dizer assim, né? Que ele estava... Romanos 3, 21 a 31.
Isso. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Quer alguém ler, por favor? Romanos 3, 21. Quer ler? Leia. Eu posso ler. Pode ler. Pode ler, Bárbara. Pode ler. É Paulo falando aos Romanos. Pode ler. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu um sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira alguma, ao contrário, confirmamos a lei. Legal. Antes da gente chegar na semana que vem no capítulo 15, vai ser o tema da discussão que vai gerar. Será que os gentios precisavam ser circuncidados? Essa era a proposta dos judeus. Eles achavam que eles precisavam ser circuncidados. Já Paulo e Barnabé, e até mesmo Pedro, eles entenderam que o Espírito Santo abençoava os gentios da mesma forma que os judeus, né? A pergunta que vai ficar é a seguinte: como que você, estou falando agora você, João Paulo, Diogo e Paula, Rodrigo, Natália, Bárbara, Fábio, como que você convenceria um judeu de que não precisava mais da circuncisão? Pense, tá? Não vai precisar responder agora. Como que você tentaria convencer um judeu de que não é mais necessário a circuncisão? Que provas você poderia apresentar para eles que a circuncisão não era mais necessária? Tá? Pensem nessa pergunta. O segundo argumento é o seguinte: aonde ficou explícito que os judeus estavam liberados para comer com gentios, para fazer negócios com eles, para estabelecer, inclusive, comunhão? Como é que eles poderiam partir o pão com gentios? Tá? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para vocês. Durante essa semana, pensem como que vocês tentariam convencer um judeu de que a circuncisão não era mais necessária e que em algum ponto, e como, né, aonde é que mostra que essa lei de que os gentios já não são mais impuros e estão liberados, como é que mostra isso daí para o judeu? Tá? Essa o tema da discussão que vai rolar lá em Jerusalém, que é o capítulo 15. O capítulo 15 é um capítulo denso, é um capítulo relativamente longo, vamos dizer assim, né? Mas ele gira em torno dessa audiência. Então, o capítulo 15 que nós vamos ver, se Deus permitir, a semana que vem, é um debate jurídico. Como é que eu, com base na Bíblia,
convenço que não precisa mais de circuncisão e que judeus e gentios têm os mesmos privilégios, um com lei e outro sem lei, né? A lei mosaica, tá bom? Essa vai ser a discussão do Concílio de Jerusalém. Então, durante essa semana, pensem nessa situação, que era o que estava girando na cabeça deles. Tá certo? Talvez não seja um assunto muito fácil, nem para nós, nem para eles, né? Mas eles tinham que chegar num acordo. E é por isso que houve a necessidade de fazer o primeiro concílio na cidade de Jerusalém, que era a base da Igreja Apostólica. Tá bem? Alguém tem uma pergunta? Quer fazer algum comentário? Por hoje estou encerrando aqui. Tudo bem? Então tá bom. Assim, eu acho que se daria um tema muito interessante para uma peça teatral, né? Esse debate de judeus com gentios, essa situação, né? Não sei, eu não sei escrever peça teatral, mas na minha cabeça, assim, eu imagino a cena, né? Deles discutindo, deles tendo a comunhão e debatendo esse assunto, né? É uma coisa que realmente eu acho que deve ter impactado bastante aquela época, né? Mas tá bom, gente. Obrigado pela atenção. Vamos orar. Agradeço a participação de todos e, se Deus permitir, a semana que vem a gente volta. Tá bom? O capítulo 15 é um pouco denso, mas vai ser, eu acho que interessante. Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tempo que a gente está passando junto, muito obrigado pela oportunidade de buscarmos conhecimento na Tua Palavra, de como, Deus, o Teu Santo Espírito agiu na igreja e tem agido até hoje. Muito obrigado pelos ensinos que a gente tem recebido e, ó Deus, nos ajuda, ó Deus, a sermos servos úteis no Teu Evangelho, na pregação do Evangelho, no envio de missionários, no suporte a missionários, nos ajuda a sermos uma igreja ativa, uma igreja que ama a pregação do Evangelho e que, ó Deus, se esforça para que a Tua Palavra alcance os lugares que precisam ser alcançados. Ó Deus, que o Senhor nos guarde nessa semana, nos ajude, ó Deus, em todas as nossas tarefas, nos ajude nas nossas decisões, nos ajude na nossa santificação, nas nossas meditações diárias, que, ó Deus, o Senhor esteja nutrindo o nosso espírito e nos ajudando a crescer em espírito e em verdade, Senhor. Guarda a Tua igreja. Obrigado, ó Deus, por cada irmão, cada irmã que se conectou hoje. E, ó Deus, pedimos que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor fortaleça os jovens da Igreja Presbiteriana de Araraquara. Ó Deus, derrama amor sobre esses jovens, uns pelos outros e todos para Ti. Ó Deus, que o Senhor os abençoe e fortaleça. Que seja, ó Deus, gerações de jovens que honram o Teu nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Muito obrigado por esse tempo de estarmos juntos. Eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Ótimo domingo.